Vambora! Seja bem-vindo ao Faz Podcast, o canal de podcast do Fábrica de Soluções. Esse é o nosso terceiro episódio. Eu sou o Ricardo Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, pessoal. Sou o Jonathan Aki. Nós vamos para mais um podcast, nosso terceiro episódio, como o Ricardo falou. Tratar aí de um assunto bem legal que a gente sempre gosta de falar, né? Falar da nossa vivência, né, Ricardo? É sempre gostoso. É isso aí. Vamos falar e vamos continuar o assunto do episódio anterior. Nós estávamos contando causos. Isso. Causos de desperdício. Causos porque nós estamos, como o Jonathan bem disse, fazendo uma tradução do inglês cases, não para o português, mas sim para o mineirês da Diodamete. Nós estamos aqui na terra de Minas, né, pessoal? Aqui onde tem o queijo maravilhoso, né, Ricardo? Aqui somos uma terra da comida boa, viu, gente? Você que não veio ou que já conhece a terra, sabe que tem um frango com quiabo, é um docinho de leite e o bom e velho pão de queijo de Minas. Fala não. É isso aí, gente. É uma conversa que nós estamos tendo aqui. E vamos lá, vamos contar os nossos causos aqui dentro dos desperdícios que às vezes a gente vive, a gente deixa de viver. E, Jonathan, eu vou te pedir para contar um caso de desperdício de transporte ou para você vivenciou. Compartilha com a galera aí. Legal, causo. O Ricardo já puxou aí um assunto, um novo desperdício, né, que a gente está falando. A gente tem os desperdícios que a gente falou no podcast passado, pessoal, que foi espera, falando também um pouquinho de estoque. E vamos cantar um pouquinho agora também sobre transporte. Não que a gente não vá voltar nos outros, tá, pessoal? Porque a gente tem casos demais. Bom, falando de transporte, gente, quando a gente fala de transporte, a gente tem um vilão aí que muitas das vezes não é percebido. Porque as empresas acham que ficar transportando material, né, de um lado para o outro é normal. Não dá, né? Não é, cara. É muita doideira a gente pensar que isso ficar movimentando, né? Transportando esse material para um lado, para o outro, ficar carregando essas coisas, é um desperdício. Gera tempo, gera gasto de insumo, principalmente de equipamentos que a gente tanto sabe. No caso que eu vivenciei, né, não é o único, não é isolado, mas a gente tem um caso muito interessante, porque o transporte, ele esbarra muito na questão de layout. Na empresa que eu estou até atendendo, fazendo um projeto lá muito legal, a gente tem um trabalho onde a gente está desenvolvendo sobre o pátio da fábrica. Uhum. E no pátio, o pátio ele era um pátio muito grande, legal, e não tinha uma divisão onde ficava cada coisa. Onde fica cada produto, onde fica cada família de produto. Então a fábrica, né, produz, ele pegava esse material e estocava no pátio. Que beleza. Aonde no pátio? Não tem divisão, não tem separação, não tem uma nomenclatura, porque o pátio é grande. Será que sumia alguma coisa, hein, gente? Nossa, nem se fala, né. Então, nesse quesito de separação e não ter exatamente a definição, imagina só, eu sou empilhadeirista, né, eu sou um movimentador dessa carga e o Ricardo é outro. Eu sou do primeiro turno, o Ricardo é do segundo, então eu coloco a carga de produto num canto e o Ricardo vai colocar aonde? No outro. Qualquer lugar onde ele achar mais legal. Onde der. Exatamente. E nesse onde der, dificultava muito. E o que que a gente fez de levantamento? A gente percebeu que esse transporte material, por que que a gente está falando desse transporte material é um problema? É um problema porque na hora que o próprio empilhadeirista ia carregar um caminhão para levar o material embora, ele ficava fazendo movimentações e transportando material de um lado para o outro, porque às vezes ele precisava desempilhar o material, pra desenterrar, né, de uma pilha, para pegar e colocar dentro do caminhão, porque não existia essa separação correta. E isso acabava atrasando. E aí a gente fez um experimento que hoje a gente já separou, já organizou o pátio, o layout lá, a ponto de melhorar muito tanto a organização, que é a primeira coisa que brilha aos olhos, foi a organização, então dá um visual mais legal, mas a produtividade também ganhou muito, Ricardo. O que que foi interessante lá? A gente fez um experimento que a gente acabou, quando a gente foi fazendo as melhorias, a dor foi tão grande que o líder do projeto, o responsável pela área, ele mexeu, melhorou e não mediu antes, sabe? Ei, E aí a gente fez uma estimativa lá com ele, pegando só alguns produtos que ainda não tinham sido movimentados e pediu para os operadores acharem onde estava. entendi. Ricardo, fica abismado. Tinha produto que ele gastou mais de 30 minutos para achar, para conseguir pegar o material. E na condição já melhorada, com 2 minutos ele achava. Que beleza. 28 minutos de desperdício todos os dias, todas as semanas e todos os meses. Fez o cálculo aí, né, gente? Imagina só quanto desperdício, quanto problema isso gerava. Porque gera aqui também, não achei ainda, vou descobrir onde que tá, onde que eu tô, onde que eu vou. Fica nessa briga absurda em questão de transporte.
Ô, Ricardo, conta pra gente também um caso sobre transporte. Você tem um aí na gaveta? Cara, eu tenho. Você estava falando aí de pátio e eu lembrei de um bem legal aqui de pátio de uma empresa também. É uma grande empresa mineira, bem respeitada aí. Nós acompanhamos um pátio ali de chapas, né, chapas de aço de 3 milímetros, 6 milímetros, de 6 metros, né, chapas grandes de aços. Então você imagina só o transporte disso, né? Tudo feito com ponte rolante, gente. Era um complicador. Agora pensa na seguinte situação, Jonathan. Essas chapas elas tinham duas destinações: entrega direta, né, que era só o transporte mesmo, a chapa ia para cima da carreta e ia embora para entregar para o cliente. Mas outras eram destinadas ao corte, porque tinha cliente que não comprava a chapa inteira, mas comprava ela fragmentada. Visualizou aí, né? Muito bem. O problema é, quando essas chapas chegavam de trem, elas eram todas armazenadas, de certa forma marcadas, só que ninguém sinalizava qual que era para corte e qual que era para transporte. Olha que bacana, para ir embora direto pro caminhão, né? Isso, para ir embora direto pro caminhão. Essa de transporte é só tira do chão, coloca na carreta e vai embora. E como a lei de Murphy impera, nós acompanhamos várias situações lá de carreta que precisava carregar com chapa de corte. E aí, gente, prêmio para quem dizer onde é que estava essa chapa de corte? No fim de uma pilha de várias e várias chapas com toneladas de aço em cima. Então tinha que fazer todo o transporte dessas chapas para pegar as que estavam embaixo, para realizar. Então, era uma beleza. E isso impactava tanto que nós conseguimos acompanhar lá, Jonathan, carretas ficavam mais de 24 horas esperando carga. Meu Deus. Gente, você pode imaginar o tamanho do prejuízo disso aí, o cálculo do frete, o custo elevadíssimo, a baixa produtividade. E esse problema foi resolvido com etiqueta, acredite se quiser. Né? Etiquetas foram criadas para quando as chapas chegavam, elas já eram etiquetadas, e à medida que o operador da ponte ia fazendo essa movimentação, ele já sabia. Então ele fazia uma pilha só de corte, uma pilha só de transporte. Simples assim, barato, tranquilo e sem dor de cabeça. Não é, Red? Boa, e aí, Ricardo, é interessante a gente comentar que a gente falou de duas empresas aqui do ramo de metal mecânico. É interessante comentar que é um problema característico desse setor, né? Que a gente tem vários problemas de empilhamento, eles chamam até um jargão dentro dessas empresas que é bobina enterrada, chapa enterrada, que elas vão ter que desenterrar. Por quê? Porque vai ter que desmontar uma pilha para pegar um produto, né? E é uma situação que a gente vê muito recorrente nesse tipo de empresa de metal mecânica, que eles costumam ter os estoques empilhados verticais nessa condição, que é um produto que é muito fácil de empilhar um em cima do outro. Só que na hora que ele precisa pegar um produto lá de baixo, e não consegue. Olha a problemática. É isso mesmo, não consegue. Consegue, né? Mas depois de um trabalho absurdo que ele vai ter que desenterrar. Exatamente. Tudo isso aí. Então, assim, é o custo do homem-hora, da máquina que estava parada. Então, é um problemaço. Grande dor de cabeça. Causos e causos aí brutais. Ô, Jonathan, eu lembro que você me contou um caso interessante, cara, de retrabalho. Compartilha com a gente aí. Boa. Tem um caso de trabalho que é muito interessante relacionado a uma empresa que eu atendi que ela fazia freio de disco. O que acontece? E aí um detalhe sórdido relacionado a retrabalho, e aí é um dos vídeos que a gente já gravou lá no canal também, né, Ricardo? É isso aí, gente. Vai lá, hein? Dá uma olhada. Com relação ao retrabalho, o retrabalho ele é muito aquele setor assim que a gente chama de ajuste e acabamento. Mas nessa empresa era uma máquina que fazia a detecção da necessidade de refugar um disco de freio. E o que essa empresa ela trabalhava? Ela tinha muita dificuldade com relação a isso. Ela pegava esse disco de freio e ela precisava, ela pegava quando a máquina expulsava, ela não acreditava, pegava essa de disco de novo e passava em outra máquina. Então, como assim? Ela ficava medindo às vezes a mesma peça 2, 3 vezes. Ah, adianta, mas isso aí tudo bem, você acha que não está atrapalhando o próximo, você acha que não está perdendo nada? Pelo contrário, o ciclo da máquina completo, ele é muito rápido.
E toda vez que você interrompe a máquina e bota ela para ficar medindo várias vezes, você perde peça. Só para você ter uma ideia, lá o ciclo de entrega de peça era a cada mais ou menos 10 a 15 segundos saía um disco de freio. Era muito rápido mesmo, viu, gente? O processo lá era bem automatizado. Só que quando você coloca uma peça para medir, você atrapalha o ciclo da peça, você está perdendo 2, 3 peças ao mesmo tempo. Olha aí. Então, é uma questão de retrabalho que às vezes você não percebe, você acha que é um detalhe tão sólido, e a gente, ou que foi o pulo do gato em relação a essa empresa, o Ricardo, a gente começou a medir quantas vezes o operador precisava fazer isso. E o que chamou a atenção e foi uma necessidade de você trabalhar? Qual foi a última vez que foi feita a regulagem no sistema de medição da máquina? Entendi. E isso era uma necessidade de ter feito. Não existia uma periodicidade, pelo contrário, existia, mas a periodicidade ela estava muito espaçada. Então você vai perdendo a calibração da máquina. Então a gente começou a fazer calibrações na máquina de forma mais recorrente para impedir esse probleminha. Esse probleminha que parecia ser tão pequenininho para a empresa, mas gerava um custo, uma queda de performance muito grande por causa do retrabalho de ficar remedindo as peças toda hora. Então isso é um grande dor que a gente vive nessas empresas. Você também tem um caso aí de retrabalho, Ricardo. Conta para mim. Eu tenho, pessoal, e o retrabalho é um problema, né? Porque, olha, para vocês verem o que o Jonathan falou, é algo assim que tem um custo baixo para resolução, mas um impacto grande para a empresa quanto não resolvido. Né? Aquilo que a gente já falou, até nos nossos vídeos lá no canal da Fábrica de Soluções, de que você faz 2 vezes para vender um produto só. Isso não pode ser produtivo, né? Empresas quebram por conta de retrabalho, hein? Quebra mesmo. Presta atenção nisso aí. E assim, as dicas que nós estamos dando aqui, ó, os nossos causos não são por acaso. Talvez você acabe vendo alguma coisa muito similar e nós estamos aqui, Jonathan, entregando ouro, contando aqui a solução para nossa galera. Mas é isso aí, gente. É isso. Parceria. Exato. Retrabalho, gente, olha aí. Eu fiz um atendimento a uma empresa de móveis, tá bom? Produção de cadeira. Então imagina o seguinte, cadeira sendo produzida de madeira. Então eu tenho a madeira, eu vou trabalhar essa madeira para transformar em peças que juntas dão a forma de uma cadeira. Pegaram a visão? E isso aí, essa cadeira ficava estocada para depois continuar o seu processo de acabamento, que é realmente uma pintura, colocar ali o assento, os estofar, terminar a cadeira. Então, este primeiro processo, ali no meio industrial, dizia-se o seguinte, que a cadeira estava no osso. Muito bem. Mas o estoque estava muito alto e aquilo chamou a atenção porque a gente precisava fazer algumas movimentações ali. É interessante. Cara, eu tô vendo aqui, Jonathan, que eu tô usando um exemplo, tá falando disso, um outro é de estoque, então vou continuar, gente. Depois eu volto e conto Sem problema não. e conto do retrabalho, esse retrabalho aí, mas eu vou continuar contando da cadeira que por um acaso é a mesma empresa, tá bom? Por um acaso. Então, ó, vamos lá, é estoque, né? Não tem jeito, a gente corrige aqui no ar mesmo. Vambora. Então, continuando aqui da cadeira, é estoque, o nosso estoque estava muito alto. E precisava ali, na verdade, de um estoque de 20 dias, sendo bem generoso, 25 dias de cadeira de estoque. E tinha 90. Não, 90 dias de cadeira de estoque. Mais do que o triplo. Mais do que o triplo. Para a história ficar mais legal ainda, de uma cadeira que tinha saído de linha. Nossa, então já seria um problema 25. 90, meu jogo de cadeira tinha saído de linha. E a minha grande pergunta para a empresa e para você que está escutando a gente é o seguinte: o que eu faço com uma cadeira semi-acabada? Nossa, Não dá para fazer. é madeira que tá lá processada. Exatamente, Jonathan, aí que você chegou no ponto. É madeira que já foi processada. A madeira como estoque de matéria-prima eu transformo em qualquer outra coisa. Cadeira não. A cadeira não tem jeito, ou ela vira sucata, ou, entende? Então, assim, foi até uma discussão boa que nós tivemos como um exemplo para a empresa disso, de que não vale a pena produzir a qualquer custo, porque eu tinha um estoque intermediário de algo que eu não conseguia voltar atrás.
perigoso. Não tem como eu voltar atrás, não tem como eu pegar essa cadeira já processada e transformar em madeira de novo. É muito custo de agregado, né? Era muito custo agregado, muitas horas de trabalho agregadas e de uma cadeira que havia sido descontinuada. Presta atenção. Assim, eu errei no meu exemplo, mas trazendo exemplo real, e assim, é sempre uma chamada de atenção que a gente precisa ter, e adianta sempre ter esse cuidado. Estoque não é um vilão por si só. A gente precisa entender o que está O por negócio da empresa. o negócio da empresa. Para algumas empresas, estoque é interessante. Para outras empresas, não. Em alguns segmentos de mercado, no estoque se agrega valor. Para outros, não. Então você precisa entender o que está acontecendo aí. Mas e aí, meu amigo? Depois da minha manota aqui, você me pediu um exemplo, eu dei outro. Não, esquerda não. Nós vamos trabalhar com mais um desperdício aí, mais um caos. Vamos lá, boa. Falando disso que você tá falando, deixa eu só falar aqui, pessoal. Manota é de Minas, tá? Vocês que ficam, não, eles são bem de Minas. É o erro que a gente fala aqui. Eu gosto, presta atenção muito nesses jargões nós, mas você aí depois fala como é que vocês chamam o erro aqui. Aqui em Minas a gente fala manota. Manota, deu manota. Já é. Boa. Pessoal, falando desse caso que o Ricardo puxou, depois eu vou te perguntar, Ricardo, não sei se você vai lembrar, vai ser aqui no ar mesmo, um de retrabalho, mas eu vou falar mais um de estoque relacionado a uma empresa de têxtil que a gente estava falando. A de têxtil, falando de estoque, pessoal, e como o Ricardo falou, o estoque, ele por si só, ele na literatura, ele é um vilão. Mas nós que já entendemos muitas vezes os negócios das empresas, porque a gente briga muito com a empresa, muito mesmo, é tentar entender o seguinte: o estoque, e se ele é negócio da empresa, se ele é uma questão estratégica, ok, mas ele não pode ser descontrolado. É isso. Esse é o perigo do estoque. O estoque ele pode existir e eu vou dizer até ele precisa existir por às vezes uma questão de mercado, uma questão de oportunidade. Sim. Contudo, entretanto, todavia, você precisa pensar muito no estoque controlado. Vou dar um exemplo aqui em relação a este caso, e não no caso só dessa empresa, tá? Tem uma outra empresa de energia que a gente já atendeu, que tem um problema semelhante, teve um problema não tão, mais ou menos semelhante, que é o seguinte: essa empresa têxtil, ela, uma questão de oportunidade de mercado, ela compra muito tecido. Ela compra muitas das vezes tecido fora do Brasil. Ela tenta trazer no bom e velho chinês, né? Olha aí. O chinesinho traz esse tecido para ele mais barato. E aí essa empresa de têxtil, né, que processa, que fabrica esse material, né, que faz virar roupa, faz virar algum outro produto específico, ela compra muito tecido fora e ele armazena em containers. E aí, o que é um grande crime em questão de estoque? Pra ficar pensando sempre na questão de oportunidade, ele pegou esse estoque, foi gerando tanto estoque comprando por oportunidade, né, por achando que estava ganhando, que ele precisou começar primeiro a alugar um espaço fora da área dele para poder guardar o seu estoque nos seus containers. Isso já é um perigo. Meu Deus. E aí a gente, por muito parte do trabalho nosso, né, a gente ir lá, entender o processo, conhecer os estoques, a gente vai no Gemba, né, Ricardo? Isso já bota. Fundamental, hein, gente? Isso mesmo, sujar a bota, ir pro Gemba. A gente foi pro Gemba, foi lá abrir alguns containers, se espante. A gente pegou tecido podre. Gente, Imaginava. Ai, ai, ai. deixa eu te falar, pessoal, estoque com tecido podre. Pra um tecido estragar e ficar podre, virar esse tipo de material, né, ele desfalecer assim, gente, é muito tempo. É muito tempo. A gente não tem nem ideia de quanto tempo esse estoque estava lá, mas era de anos e exposto a chuva e sol dentro do container. Olha o Ele- custo disso. Gente, é o custo de ter alugado um espaço e vou te falar, é na região de Belo Horizonte, não é região metropolitana, região de Belo Horizonte ali, que é uma região cara. Ricardo sabe, o metro quadrado ele é caro. Então você estoca num lugar muito caro e ainda por cima joga fora o material que você comprou por oportunidade. É isso que eu ia dizer, Jonathan. Ou seja, a oportunidade de mercado que existia lá no início foi completamente jogada fora, completamente. Jogou o dinheiro fora. Completamente fora, foi para o lixo, e isso é que precisa ser estudado. Às vezes essas oportunidades de mercado e o estoque descontrolado, pessoal. Não dá para ter estoque descontrolado. É um problemaço, é uma complicação.
E aí, gente, então eu vou terminar esse episódio de hoje com aquilo que o Jonathan pediu para eu contar, né. Meu Deus do retrabalho, do retrabalho. O que que acontece? Então, de novo, mesma empresa de móveis, e o retrabalho que a gente acompanhou lá, era um retrabalho de assistência técnica. E aí você pode imaginar o seguinte: "Poxa, cara, mas assistência técnica não é retrabalho, isso aí faz parte da garantia do produto para o meu cliente final". Gente, é verdade, mas espantem. A assistência técnica que nós tratamos é uma assistência técnica que a gente inclusive convencionou de chamar de assistência técnica interna, porque o produto não tinha nem saído da fábrica. Nossa, pensa só, não tinha. Tava lá, Jonathan, no pátio, estava passeando pela fábrica, transportado para o lado para o outro, sendo transportado de um lado para o outro. Era um negócio absurdo, estraga. E aí o empilhadeirista, não tomava o devido cuidado, enfim, móveis de alto valor agregado, sendo transportados e sendo estragados dentro da fábrica. Meu Deus. Então ele tinha que dar uma assistência técnica de um produto que já estava vendido e precisou ser reparado, reconsertado. Meu Deus. Cara, é uma total falta de cuidado e de novo, olha para você ver, o produto já estava vendido por um valor X cheio, concorda, Jonathan? Totalmente. Estava lá com valor total. Com valor total, vendido. É já um markup, né, um lucro muito bom. Isso aí. Agora, e esse custo do retrabalho? Porque eu tinha que prestar uma assistência técnica de um produto que não tinha nem ido do caminhão, não tinha saído, ele não tinha ido pra... Não é assistência técnica de garantia, gente, é falta de cuidado interno. Verdade. Então, assim, tudo isso por conta do quê? Processo. Nosso respeito aos processos. E além de desrespeito, a gente está falando de um retrabalho, né, que acaba sendo incidido sobre o custo do produto e às vezes o próprio empresário não entende, não vê isso e não é contabilizado esse valor. Eu lembro que você tentou fazer um levantamento de custo também, que eram altos valores que se gastava para tentar conseguir consertar. E isso é um custo para dentro da empresa. Acaba onerando, fazendo o custo industrial, o custo por produto ficar muito maior, né, Ricardo? Isso é perigosíssimo porque, como a gente disse, retrabalho, esse tipo de desperdício, são desperdícios que podem comprometer a saúde financeira da empresa e podem até mesmo comprometer a vida da empresa. Pode afundá-la lá para baixo. Afunda a empresa. Exato. Afunda mesmo. E assim, me lembro assim, por alto que era um valor de mais de R$ 50.000 que estavam no bate inicial, tá? Quando a gente começou as medições. Aí você vai falar, poxa vida, cara, para uma grande empresa, 50 mil não é nada. Aí, gente, mas é 50 mil que estava sendo retirado do lucro, você consegue entender isso? E a gente está falando de 50.000 que poderia ser convertido em muito mais produto, poderia ser convertido em condições, até mesmo se a gente for querer extrapolar, a gente poderia estar aproveitando esses 50.000 no investimento de máquina, investimento de pessoa, Foi para dentro da empresa, exatamente, você pode devolver para dentro da empresa. Então é um dinheiro que poderia estar sendo utilizado de uma outra forma, mas pelo contrário, estava gastando ele com o bendito, né? Vamos falar aqui mais rasgado. O maldito desperdício. exatamente. Porque o cara não prestou atenção. Então, são desperdícios que às vezes você não mapeia, não presta atenção, que vai corroendo a empresa de dentro para fora e ela não percebe, ela não mede isso, né, Ricardo? Visão média. Perigo, isso é fatal muitas das vezes para a empresa. Então, Exato. tem que tomar muito cuidado. Tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado, porque é fatal. Acho que essa é a palavra, viu, Jonathan? É fatal para a empresa os retratos. Com certeza. Você vende uma vez, mas às vezes produzindo 2, 3, 4. E isso aí não tem margem de lucro que aguente essa questão. E sem margem de lucro, não tem empresa que consiga segurar esse resultado. E é um indicador, Ricardo, assim, né? Esticando um pouquinho a corda sobre isso, que muitas das vezes, muitas das empresas elas não medem. Eu vou extrapolar um pouquinho aqui. Tem muita gente que fala muito sobre performance e disponibilidade, tá? Eu tô indo até lá para o EIC, lá na frente, que a gente vai comentar sobre isso, mas é um indicador de qualidade. O retrabalho e o refluxo são indicadores de qualidade. Sim. São os indicadores, pessoal, vou falar assim, dentro das empresas, um dos mais difíceis de serem observados pelas empresas.
Quantas empresas você entrou, né, Ricardo? Você falou assim que o indicador de retrabalho e refúgio era bem medido, ou melhor, era até medido. Percebido, né? Antes de medir, ele precisa perceber, não é nem percebido. Pouquíssimas empresas. Pouquíssimas empresas. E ele é uma dor que as empresas não medem, gente. Não medem, não medem. Nós estávamos conversando aqui, né, Ricardo, mais cedo, sobre os próprios processos internos das nossas empresas, aliás, dentro das empresas, né? E aí você estava comentando sobre um processo interno dentro da empresa que você estava falando, que às vezes a pessoa fala assim, não, mas ela erra muito, ela erra muito. Aí você falou que, mas quanto que era? Quanto? A grande pergunta é quanto, né? Não, mas eu não sei, a pessoa era. Tá, mas você mediu quanto de retrabalho está tendo no processo? Exatamente, até para ver quais que geram maior impacto, qual que geram menor impacto, mas é a busca pelo culpado, né, Jonathan? É sempre a busca por um culpado, pelo errado e vamos por subjetivo, né? É muito, pouco, melhor, pior, gente, não dá. Quem quer ser lean, quem quer trabalhar com eficiência operacional, melhoria contínua, tem que sair do subjetivo, já precisa medir. Com certeza. Não tem jeito. Entender que esse é um indicador, eu vou confessar, pessoal, assim, eu trabalho com isso já faz muitos anos, eu e o Ricardo, a gente entende o que é realmente difícil às vezes de perceber e entender, e esse é um dos indicadores difíceis de se medir. Eu trabalho com digitalização também, a gente vai falar também disso mais na frente, e eu vou confessar, pessoal, é um indicador muitas vezes difícil de você automatizar para medir, sabia? É complicado. Porque ele passa às vezes por uma questão às vezes de análise, por uma questão às vezes de qualidade, e aí isso às vezes é qualitativo, não é quantitativo, e a gente precisa transformar ele em quantitativo para trabalhar ele de uma forma mais coesa, mais assertiva, como o Ricardo mencionou. Então é isso, o retrabalho é um indicador difícil de trabalhar, mas ele precisa ser trabalhado, porque como a gente mencionou aqui, né, Ricardo, ele pode atrapalhar, ele pode ser fatal para a empresa. Retrabalho quebra a empresa. Verdade. Então, pessoal, por hoje é só. Isso aí, pessoal, por hoje é só. A gente vai fechar mais esse episódio do Faz Podcast. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui, por favor, comenta aí embaixo o que você acha do indicador de retrabalho. Ele mede na sua empresa, não mede? Fala para nós aí, conta um caos aí de retrabalho, um caos de estoque, que foi o que a gente mencionou hoje aqui também. Fala para nós o que você achou também, se você quiser dar uma devolutiva para a gente, como é que tá sendo esse podcast. É isso aí que é um tema que a gente fala aqui também, né, Ricardo? Por favor, fique à vontade. Isso aí, interage com a gente que a gente está à disposição e a gente quer trazer temas relevantes para vocês também. Um grande abraço para vocês. Não esquece de dar like, pessoal. Por favor, ajuda a gente. Isso aí, se inscreve no canal, dá like, participa, indica isso aí para os seus colegas também. Pode distribuir aí geral para os coleguinhas, que isso é muito interessante. E também fortalece a nossa comunidade aqui da Faz Podcast, a Faz Fábrica de Soluções para vocês. Um forte abraço e até mais. Forte abraço, pessoal. Até o próximo episódio com mais causos de desperdício. É isso aí, até mais.